O Sim Notícias vai entrevistar agora um senador da República. Eu estou recebendo nos estúdios o senador Ricardo Ferraz, que vai conversar conosco. Senador, obrigado por ter atendido o nosso convite. Seja bem-vindo. Imagina, o prazer é todo meu, Oséias, estar aqui conversando com você, com os nossos amigos de Linhares e de toda a região. Eu estou aqui em Linhares hoje por um motivo muito especial. Eu vou participar do Pedal Luau, que é seguramente o melhor e maior pedal, o de maior sucesso, o pedal noturno do estado do Espírito Santo. Daqui a pouco eu estou pegando minha bicicleta, botando meu capacete, vestindo minha indumentária e vou acompanhar o prefeito Guerino Zanon, vou acompanhar o Lucas, que é o nosso secretário municipal de meio ambiente, e a comunidade toda que vai participar desta que é uma extraordinária iniciativa aqui da comunidade de Linhares. E eu tenho certeza que vai gostar. Agora, eu quero aproveitar o máximo de tempo, senador. A nova lei trabalhista entrou em vigor faz 60 dias, né? Que balanço que o senhor pode fazer desses primeiros 2 meses? Olha, Oséias, ainda é muito cedo para uma avaliação precisa dos efeitos do aperfeiçoamento da legislação trabalhista. A nossa legislação anterior era de 1943 e já não dialogava mais com a realidade do nosso mercado de trabalho. As nossas leis trabalhistas, no tempo, se transformaram em leis excludentes. O melhor e maior exemplo disso é que hoje nós somos, no Brasil, 140 milhões de brasileiros em idade laboral, idade para trabalhar, e desses 140 milhões de brasileiros, 50 milhões estão protegidos, mas 90 milhões de brasileiros estavam submetidos, ainda estão submetidos, porque não houve tempo, às regras mais primitivas, mais precarizadas, sem carteira assinada, sem direito algum que pudesse proteger o trabalhador brasileiro e proporcionar segurança jurídica ao empreendedor. Então esse aperfeiçoamento foi um aperfeiçoamento importante, até porque como premissa esteve em todo momento a nossa preocupação de manter e preservar todos os interesses ou todos os direitos dos nossos trabalhadores, que são os direitos fundamentais, que estão consagrados na Constituição Federal, no artigo 7º, nos seus 34 incisos. De modo que o que nós fizemos aqui foi aquilo que já havia sido feito, em alguns casos, há décadas, em países que têm prosperado e que têm gerado uma melhor condição de vida e de trabalho às pessoas. Quando nós olhamos para o mundo, existem países que estão se desenvolvendo e são os países que já tinham feito essas mudanças. E alguns países que estão enfrentando todo e quanto é tipo de dificuldade, como é o caso da Venezuela, alguns países da África, Bolívia, que foram países que não tinham feito essas reformas. Então, eu acho que nós estamos no caminho, mas ainda é muito cedo para fazer uma avaliação. Nós vamos precisar de mais um tempo, mas eu estou absolutamente convencido que aquilo que foi feito é o que precisava ser feito. O senhor se licenciou do Senado por 4 meses. Aí eu pergunto, qual a avaliação que o senhor faz dessa licença, desse período, e quando é que volta, hein? Primeiro eu estava sentindo assim muita saudade de ficar mais tempo no Espírito Santo, no dia a dia com os capixabas, porque o trabalho no Senado ele é muito intenso. Então eu passei 7 anos sem qualquer tipo de licença, sem qualquer tipo de pausa, indo para Brasília toda segunda-feira, voltando toda quinta à noite, ou indo toda segunda, voltando toda sexta-feira à noite. E eu, de fato, estava sentindo uma enorme necessidade de ficar o dia a dia com os capixabas, de andar, de fazer um giro pelo Espírito Santo. E eu estou muito animado, muito energizado, porque eu tirei essa licença na primeira semana de novembro, e não apenas em novembro, não apenas em dezembro, mas agora, em janeiro, enquanto o Congresso está de recesso parlamentar, eu estou no dia a dia trabalhando, visitando, conversando, fazendo aquilo que eu sempre fiz nos meus desafios anteriores. Quando fui secretário da Agricultura, quando fui vice-governador, eu era uma presença muito constante em todos os nossos municípios, em todas as nossas comunidades,
E o Senado, na prática, pelo Congresso ficar em Brasília, acaba me afastando, ou afastando quem exerce o mandato do dia a dia. E eu estava com muita saudade de passar mais tempo aqui com os capixabas, e tem sido extraordinário essa movimentação que nós temos feito por todo o Espírito Santo no convívio permanente e diário com os capixabas. Perfeito. Agora, a próxima pergunta é... Mas eu volto agora. Ah, você volta agora? Eu volto agora, já no final de fevereiro. Final de fevereiro. Eu estou retornando ao Senado, mas enquanto isso eu vou andar muito por esses meses agora de janeiro e de fevereiro, para eu poder concluir toda essa avaliação, fazendo um balanço do nosso mandato, dialogando com os capixabas, recolhendo contribuições, sugestões, críticas, até porque o mandato, Oséias, não é propriedade particular de quem o exerce. O mandato, ele é de propriedade da população. Então é muito importante que a gente tenha a oportunidade, a humildade de conversar com as pessoas, para que as pessoas possam dar as suas contribuições, as suas sugestões e as suas críticas, que são absolutamente bem-vindas para que a gente possa aperfeiçoar o nosso trabalho na direção de fazer ou de continuar fazendo do nosso mandato uma atividade muito útil para melhorar o dia a dia das pessoas. Esse é o sentido de um mandato popular, de um mandato político. Trabalhar para melhorar o dia a dia das pessoas. Pois é, então vamos falar dessa volta. O senhor já volta com uma pauta importante, que é a votação da reforma da Previdência. Na verdade, a Previdência ela ainda está na Câmara dos Deputados. Já tem esse assunto ainda continua muito vivo, não é, em Brasília. Mas deixa eu perguntar, o senhor é a favor da reforma? Qual a expectativa que o senhor tem dessa movimentação da reforma? Olha, Oséias, eu sou a favor de uma reforma se for uma reforma para poder retirar privilégios, para poder corrigir injustiças. Hoje você tem 2% das pessoas que são alcançadas pelo sistema previdenciário custando aproximadamente 30% de tudo aquilo que custa o sistema previdenciário para o governo, não, para a sociedade brasileira. Há muito privilégio no meio político, no meio da magistratura, no meio daqueles que trabalham no setor público. Inclusive há um número que é chocante. Quando você avalia o déficit da Previdência consolidado dos últimos 15 anos, qual é o resultado dessa contabilidade, dessa matemática? A Previdência no setor público gerou um déficit de 1,3 trilhão de reais para contemplar 1 milhão de pessoas. E o déficit da Previdência dos trabalhadores do setor privado gerou um déficit de 450 bilhões para atender a 30 milhões de pessoas. Então, o sistema previdenciário como está, ele é um programa muito sofisticado e muito ousado de transferência de renda, só que dos mais pobres para os mais ricos. Então, se for para fazer uma reforma, para corrigir privilégios, injustiças e para fazer as necessárias diferenças em razão do trabalho, por exemplo, você não pode tratar o trabalhador rural como você trabalha o trabalhador do setor urbano, porque o trabalhador rural, trabalha com um desgaste físico muito profundo. Então, existem injustiças que precisam ser corrigidas. Por exemplo, somente os mais pobres se aposentam com mais de 65 anos. Então, você precisa criar condições para que o sistema da Previdência possa ser um sistema justo, um sistema que corrija esses privilégios. Deixa eu perguntar para o senhor como é que o senhor vê o momento político que nós estamos passando. Eu falo do cenário nacional. Como é que o senhor está vendo isso tudo? Olha, nós estamos mergulhados ainda na mais profunda crise da República Brasileira. Nós vivemos no passado muito recente, e ainda vivemos, uma espécie de tempestade perfeita, porque tivemos um misto de crise política, com crise econômica, com elevado reflexo social para os capixabas e para os brasileiros. A face mais perversa dessa crise social é o volume de desemprego, não apenas aqui em nosso estado,
mas em todo o país. Aqui no Espírito Santo foram quase 340 mil capixabas desempregados. E todos nós sabemos que o emprego, o trabalho, ele gera autoestima, ele gera disposição e motivação. Um pai, uma mãe, um jovem sem trabalhar, ele tem a sua estima muito baixa. Então a face mais perversa da crise econômica é, de fato, o desemprego, mas nós tivemos também uma crise moral, uma crise ética. O que nós percebemos foi o setor público brasileiro sequestrado pela delinquência. O caso da Petrobras talvez seja aquele que simboliza mais essa delinquência de grupos que se organizaram na política, nos partidos, para poder assaltar o setor público em nosso país. Então, eu acho que nós estamos ainda necessitando de passar muita coisa limpa. Por isso é que é fundamental que a gente continue apoiando a Operação Lava Jato, para que a Operação Lava Jato continue revelando todas essas verdades ao povo capixaba e ao povo brasileiro. Então, na política, eu acho que nós temos ainda muitos desafios. Na economia também nós temos muitos desafios. Há uma melhora esperada e uma expectativa mais positiva para 2018, em relação à redução do desemprego, em relação à redução da taxa de juros, em relação à redução da inflação. Tudo isso é muito importante para o dia a dia, mas a crise econômica, a crise política, a crise social que está mergulhada no nosso país é uma crise muito profunda. E a minha esperança é que em 2018, porque esse ano é um ano eleitoral, a população brasileira possa fazer um julgamento muito firme e muito preciso daqueles que merecem continuar na vida pública, daqueles que trabalham em favor das pessoas e não daqueles que se servem dos mandatos. Recentemente o senhor disse que não descarta nada das eleições deste ano. Quais são as possibilidades do senador Ricardo Ferraço em 2018? Oséias, eu não estou ainda discutindo política, nem campanha política, porque na prática nós precisamos continuar com o nosso esforço, com a nossa dedicação em cima da superação dos nossos problemas, né? Nós capixabas, inclusive, tivemos crises e desafios bem adicionais à crise nacional. Para além de todos os problemas nacionais, nós enfrentamos em 2015, 16 e 17 uma seca, uma estiagem que castigou muito o nosso estado, os capixabas, produzindo muita angústia, muito sofrimento e muito prejuízo para a nossa lavoura, para os nossos produtores rurais. Tivemos também um problema da Samarco, que causou, sabe, um acidente ambiental de elevadas consequências em todo o Rio Doce, os municípios de Baixo Guandu, Colatina, Linhares, né, a nossa foz do Rio Doce, lá em Regência, com muito prejuízo para as comunidades ribeirinhas, com muito prejuízo para a vida orgânica, para a biodiversidade da foz do Rio Doce, que é um grande berçário de muita vida, ainda com muitas dificuldades lá em Regência. Então, para além do problema ambiental, do crime ambiental que foi cometido contra os capixabas, os linharenses, enfim, nós tivemos a própria paralisação da Samarco, que levou a uma redução de rendas governamentais, de atividade econômica, porque esta empresa representa mais de 5% do produto interno bruto, que é o conjunto das riquezas que o nosso estado produz, né? Para além disso, nós tivemos uma brutal redução no preço do barril do petróleo. O nosso estado é o segundo produtor brasileiro de petróleo. Isso gerou perda de renda para o estado, para as prefeituras. Enfim, nós vivemos crises para além daquela que o Brasil viveu, mas nós não baixamos a cabeça, nós não deixamos de continuar, sabe, trabalhando, criando e confiando para superar essas dificuldades. De modo que 2018 é ano eleitoral e, na prática, eu estarei firme, trabalhando e lutando, como sempre fizemos, à disposição dos capixabas e repetindo aquilo que eu disse. Eu não descarto absolutamente nada. Eu sou grato aos capixabas que me fizeram o político mais votado da história do Espírito Santo. Me deram mais de 1.500.000 votos. E todos os dias eu acordo, eu peço a Deus que me dê força, que me dê energia, que me dê confiança
para que eu possa continuar trabalhando para honrar a Deus em primeiro plano e honrar os capixabas. Então, eu estarei trabalhando, eu estarei à disposição dos capixabas para fazer aquilo que os capixabas acharem que eu deva fazer. Portanto, é nesse contexto que eu não descarto absolutamente nada. Eu conheço o Espírito Santo de ponto a ponto, eu conheço esse estado, eu convivo com os capixabas há muitos anos. Quem como eu tem a experiência que tem e o compromisso que tem com os capixabas, por gratidão a Deus e aos capixabas, precisa estar à disposição para servir aos capixabas, aonde os capixabas entenderem que eu deva estar trabalhando. Se os capixabas entenderem que eu deva continuar no Senado, eu estarei no Senado lutando e trabalhando para continuar defendendo o Espírito Santo e participando ativamente dos debates nacionais. Mas se os capixabas entenderem que eu possa atuar numa outra posição, eu também estarei com muita alegria e com muita fé à disposição dos capixabas. Então, para a gente fechar, o que dizer para os linharenses e para os moradores do norte do estado que estão nos acompanhando? O que mais dizer para eles? Olha, dizer que nós estamos, por certo, encerrando um ano, começando um outro ano de muita luta, de muito trabalho. É hora da gente renovar a nossa fé, sabe, renovar a nossa confiança e ter muita disposição para continuar lutando, continuar trabalhando. E a minha gratidão às pessoas de Linhares, a minha gratidão à comunidade de Linhares, à cidade de Linhares, pelo tanto que Linhares tem confiado no meu trabalho. E a melhor forma de eu compensar esse trabalho, essa confiança que Linhares tem depositado é continuar trabalhando, sabe, lado a lado do nosso prefeito Guerino Zanon, dos nossos vereadores, das nossas lideranças locais, para que Linhares possa continuar sendo essa cidade extraordinária, esse orgulho que todos nós capixabas temos dessa cidade maravilhosa. Obrigado, senador, por ter nos atendido. Nós assim terminamos o Sim Notícias. Linhares se vê aqui.